A maquiagem de hoje vai ser bem romântica para você se inspirar e usar no Dia dos Namorados. E hoje eu vou começar com uma bruma para trazer assim uma hidratação líquida que penetra rápido e também ajuda a fixar a maquiagem. Eu vou começar com esta bruma da Catarina Hill, que é a Bruma Fix, que fixa a make e cuida da pele. E agora eu vou usar uma dupla que eu estou amando, que é esse hidratante da Daisy Peroso, o Hydra Blend, e a blindagem dela também, a Be Care, que ajuda demais a maquiagem a durar. Posso usar para diluir, como posso usar direto na pele, como eu vou fazer aqui. Peguei aqui, ó, um pouquinho do hidratante. Aí a blindagem, eu vou colocar aqui, ó, na minha mão, para eu não levar demais pro meu rosto. Mas se você quiser, pode colocar também, principalmente se a sua pele estiver assim, muito sequinha, vale a pena você caprichar mais. Mas aí você dá um tempo maior também para sua pele absorver esse produto e ficar um pouquinho mais seca, né? Nós precisamos corrigir olheiras e manchas caso tenhamos, então eu vou usar o meu bom e velho amigo corretor laranja da Vizela. Gente, se por acaso vocês notarem uma diferença no som, é porque eu comecei o vídeo e esqueci de colocar o microfone, então eu só coloquei agora. Aí dá uma mudada assim, fica menos agudo, né? Então eu espero que isso também não incomode vocês. Aí você dá assim, ó, uma corrigida em tudo que você vê que precisa com corretivo. A base que eu vou usar na proposta de hoje vai ser a BT Skin, né, a base da Bruna Tavares, porque ela é uma base resistente à água, tem acabamento aveludado, é líquida, fluida, é leve, deixa a pele com acabamento uniforme com efeito natural. Já dei aqui, ó, uma boa balançada nela, vou colocar aqui na minha plaquetinha. Eu vou colocar aqui nela uma gotinha da blindagem também. E aí eu vou pegando aqui, ó, da minha plaquetinha e vou trazendo com batidinhas para o meu rosto. Hoje eu escolhi aplicar com esse pincel da NYX, é um pincel para base mesmo. E vou aplicando, ó, com batidinhas. Aqui nessa região eu posso dar uma leve arrastadinha para baixo. Mas aqui, ó, no nariz, nessa região sempre, gente, com batidinhas, socadinhas, tá? De leve. Aqui o restinho do pincel eu vou trazendo para a minha testa, para as minhas têmporas. E aí você vai fazendo isso com calma, faz um lado, depois você faz o outro, o restinho do pincel você traz para cá. Se estiver com o pescoço desnudo, leva para o seu pescoço também. E assim você vai fazendo. Eu vou dar uma sentada nela usando a Flat Blend da Oceane, essa esponjinha maravilhosa. E se você precisar e quiser construir camadas, você pode fazer isso com essa base. Eu não gosto de trazer base aqui para a minha pálpebra, porque é uma parte que a gente aplica bastante produto já, então eu evito. Raras são as vezes que eu pego a base e aplico ali. Para iluminar e deixar a pele bem leve e suave, eu escolhi uma base que vai me dar este acabamento, que é esta base aqui da Maria Margarida na cor 6. Ela vai me entregar durabilidade e leveza aqui, ó, na área dos olhos. Ela é uma base com ácido hialurônico, resistente à água, alta cobertura, longa duração e efeito HD. Efeito HD nós estamos querendo, porque deixa a pele mais esticadinha, mais lisinha e mais fininha. Ela é maravilhosa. Vou dar uma agitada aqui, ó, para misturar. A base líquida sempre tem que ser misturada, não só a base, todos os produtos líquidos, tá? Vou colocá-la aqui, ó, na minha plaquetinha. Esse é o tom dela. Ela vai assim mais para o caramelo. Vou colocar também uma gotinha da blindagem, assim como na base. Vou usar o mesmo pincel, eu já limpei aqui no meu lencinho da Scott, que eu já apresentei a vocês. Venho aqui com batidinhas. Vou deixar aqui secando um pouquinho estrategicamente, para depois ela me entregar uma cobertura maior. Aqui nessa região eu aplico e levemente já vou esfumando. Esse aqui, ó, com o pincel de ladinho, aqui no meu nariz, para criar já a iluminação aqui. Hoje eu vou trazer para cá também só o restinho do pincel. Volto com a esponjinha. Aqui no nariz, ó, é bom dar uma apertadinha. Eu nem virei o lado não, porque eu não quero aquela iluminação assim muito pá, sabe? Quero ela bem contida aqui, bem discreta. E para fazer o contorno eu peguei a mesma marca de base, só que essa aqui é um tom mais escuro, essa aqui é a número 9. A minha cor correta assim é a cor número 8. Vou colocar aqui na plaquetinha do lado da outra. Também uma gotinha de blindagem. E vamos fazer aqui o nosso contorno. Eu vou usar o mesmo pincel. Aqui, ó, eu crio o desenho.
Eu escureço aqui, ó, as minhas têmporas, porque pra mim, o meu formato de rosto e pro que acontece aqui no meu contorno, faz muito sentido. Aí você dá uma conferida aí pra você não errar no seu contorno, ok? E pra fazer o nariz eu peguei um pincel um pouquinho menor, que é o kabuquinho, mesmo que eu espalhei o corretivo pra corrigir. E aqui eu já aplico e já venho levemente esfumando. Fico aqui sempre nessa base. E quando você escurece a base, você dá uma levantada aqui. Agora sim eu venho aqui, ó, e esfumo, porque já deu tempo da base aqui dar mais uma secadinha, portanto a cobertura vai ficar maior aqui. Limpei o pincel para não clarear o meu contorno. E agora eu venho aqui, ó, com o mesmo pincel, esfumando esse produto. Aqui eu vou fazendo a transição de cores. Agora sim eu venho com a esponjinha. Primeiro eu vou nas partes em que eu apliquei os produtos mais claros, para esfumar, deixar bem assentado na minha pele, para depois eu vir aqui, ó, na região onde eu apliquei o produto mais escuro para fazer o contorno. E aí eu assento esse contorno também. E aí você já vai ficando, olha, gente, a pele está com um acabamento assim, super natural, e você vai ficando com uma pele bem linda, bonita, rápida de se fazer prática. Hoje eu vou usar um blush com um tom assim mais rosado, indo lá para o malva. Então eu escolhi esse, da Nina Secrets, porque ele entrega cor, ele entrega leveza e durabilidade também. Então aqui vou eu no meu bastãozinho. Vocês já sabem que este tom aqui eu gosto de aplicar direto na minha pele. E aí eu venho em seguida esfumando. Vou usar o pincel da NYX para esfumar esse produto. E esse aqui é um produto que você também consegue construir camadas com ele, tá? Eu vou deixar assim, ó, o blush mais lateralzinho, subindo aqui, ó, para as têmporas. Como ele é um produto assim cremoso, a maquiagem acaba durando mais. Vou aplicar aqui, ó, mais um pouquinho, bem no centro dele aqui, ó. Vou usar este produto antes de selar a minha pele. Como ele é líquido, eu dou uma agitada. Você não precisa encharcar a sua pele, você aplica, dá uma distância de 20 a 30 centímetros, aplica e espera a sua pele absorver para você começar a selar a sua pele. Para selar todo o meu rosto eu vou usar o pó solto da LBT Skin na cor Medium. Hoje eu vou aplicar com essa esponjinha aqui seca, é a esponjinha Stay Fix da Ruby Rose. E aí eu pego aqui, tiro o excesso na minha mão, já tirei aqui as marcações. E venho aqui depositando com batidinhas na minha pele. Eu vou usar só na região onde eu vou iluminar, tá, gente? Porque onde eu vou aplicar blush em pó, contorno, não tem necessidade. Eu vou usar a paleta Celebration para selar blush, para selar o contorno, porque vai deixar a pele perfeita com um acabamento também duradouro. Eu vou usar, gente, esse tom aqui, ó, que é o que combina bem com o malva, que eu já apliquei aqui. E vou usar este tom aqui mais escuro hoje, que eu quero trazer assim um pouquinho mais de profundidade. Vou usar o mesmo pincel da NYX, eu só limpei. E aí eu vou pegando aqui aos poucos e vou construindo aqui, ó, na minha pele. Agora eu já limpo aqui o pincel e venho com o meu contorno, fazendo o mesmo desenho. Pego aqui, ó. E aí, ó, eu esfumo levando assim pra cima do meu blush, tá vendo? E já crio aqui uma fusão de cores. Aqui eu esfumo levando, ó, para o cabelo. Pra eu não trazer demais pra minha testa, não descer demais. O iluminador eu vou usar também dessa paleta. Eu estava aqui pensando se eu ia usar iluminador ou não, mas, gente, eu quero. Então eu vou usar este tom aqui, ó, mais escuro da paleta. Ele é mesmo para uma pele já mais escura como a minha. E assim, ó, levemente, só aqui em cima do ossinho. Usei um pincel maior, bem macio, porque ele vai me dar, assim, a concentração de cor que eu quero aqui, a explosãozinha, mas não vai pesar no meu look. Fazer um pouquinho aqui para a ponta do nariz. E, se você for usar esta maquiagem durante o dia, por gentileza, use protetor solar. Com um pincel menor, esse aqui da Macrylan, vou pegar este tom aqui, ó, um pouquinho mais claro, para fazer o nariz, não ficar tão escuro, tão pesado.
E aí eu aplico primeiro com batidinhas e depois eu venho e esfumo aqui em cima do que eu já criei, do desenho que eu já preparei aqui. Como eu já iluminei, eu já tenho aqui, ó, a pontinha esfumadinha. E o iluminador não expande tanto. Pele perfeita. E agora sim, por último, eu finalizo com a bruma. Falei pra caramba aqui, gente, fazendo essa sobrancelha, mas a câmera estava desligada. Então, como eu não fiz essa aqui, eu vou fazer essa aqui com vocês. Eu já fiz a limpeza aqui, ó, com o cotonete, já está bem limpinho. E hoje eu resolvi usar a lapiseira da Nina Secret 3 em 1, porque ela vai conferir aqui leveza e eu quero deixar ela bem esfumada. Então eu estou usando só essa parte aqui do meio, que é a sombra, né, com a esponjinha cushion. Eu quero deixar a minha sobrancelha assim bem leve, sabe, e esfumada mesmo. Mas se você prefere uma sobrancelha mais marcada, porque isso vai dar a personalidade de cada pessoa, aí você pode usar ela inteira, né? Você desenha ela, depois você esfuma e usa o gelzinho. Eu vou usar aqui o pozinho e vou usar o gelzinho para deixar ela mais no lugar certinho, porém leve. E aí esse acabamento aqui, ó, me encanta, gente. Ó. Ela preenchida e penteada. Perfeita. Eu vou fazer aqui um recorte na minha sobrancelha e eu vou usar o restinho da base que eu usei para iluminar aqui. Então eu vou usar aqui, só para conferir assim uma certa leveza, né, e dar aqui acabamento. Esse pincel aqui é Lully Makeup. Com esse pincel aqui da Ruby Rose, que é o P86, eu venho aqui e dou uma esfumada, mas você pode usar o seu pincelzinho de esfumar também, que dá certo. E esse foi o resultado da sobrancelha esfumada. Olha aqui, que linda. Não está bem leve? Perfeita, ornando com o que eu fiz na minha pele. E agora vamos para os nossos olhos e vamos deixá-los também maravilhosos e românticos. Nos olhos eu vou usar a paleta Celebration também. E vou usar esta sombra aqui, líquida não, em bastão, da Larissa Manoela com a Oceane. Deixa eu ver se a Larissa Manoela com a Oceane. Ela tem duas cores. Uma é o rosa, rosinha, e a outra cor do outro lado é lilás. E é um tom assim muito, muito, muito bonito. Ó. Então eu vou usar esta cor lilás por baixo. E a sombra em pó que eu vou mostrar a vocês, a sombra compacta, eu vou usar aqui da paleta. Eu tenho a ideia de usar este tom aqui, lilás, aqui na parte de baixo, junto com esse roxinho. E aqui em cima eu vou usar este bastão por baixo, esta sombra aqui, ó, cintilante por cima. Eu vou pegar aqui um pouquinho para vocês verem, ó, ela fica a cor bem próxima. Aqui, ó, vou botar aquela por cima da metade da sombra, tá vendo? É o mesmo tom, só que com brilho, ó. E aí eu vou selar com este tom aqui e vou usar no canto externo essa cor mais roxinha pra dar aquele acabamento aqui e ficar bem estilosinha a maquiagem e deixar esse esfumado mais alongado. E aqui, gente, na minha linha do côncavo, eu vou usar este marrom aqui, ó. Esse aqui. Porque ele é um marrom neutro, escuro sim, de contorno neutro, e ele não vai pesar aqui, não vai roubar a cena da cor lilás que eu quero que apareça aqui na minha pálpebra. Eu vou aplicar o corretivo Claro 20, Claro 20 da Natura Una. Ele, assim, pro meu tom de pele, ele é bem claro. E ele não vai apagar o lilás. Então eu vou aplicar ele aqui, ó, tá vendo? Ele também tem o fundo já levemente rosado. Subtom dele. Esse pincel aqui que eu acabei de usar é o P86 da Ruby Rose. Ele encaixa bem nos cantinhos, fica bem... assim, não deixa falha, sabe? Eu vou usar uma fita, porque eu quero fazer um recorte aqui que eu quero que fique assim bem retinho, bem certo. Isso aqui é fita crepe, gente. Eu não tenho aquela fita, mas eu tenho essa aqui. Minha mãe dizia que quem não tem cão caça mesmo é com gato. Então eu tenho gato aqui, bora usar o gato. Eu coloquei, ó, aqui um pouquinho abaixo dos meus cílios e indo em direção às minhas têmporas. Para seguir aqui mais ou menos o desenho que eu idealizei para a maquiagem de hoje. Quando fizer, olha sempre reto para frente, para saber se as duas fitas estão na mesma direção, para você não ficar com aquele olhar, um mais caído e o outro mais levantado. Esse aqui eu tirei
porque estava prendendo um pouco aqui a minha pálpebra. E eu vou começar com um pincel bem grande, esse aqui da Luli Makeup. E antes de aplicar mesmo o contorno, eu vou pegar este tom aqui, ó. Porque ele é... esse aqui. É totalmente neutro. Mas ele vai trazer luz aqui e sem acinzentar a minha pele, sabe? E sem manchar, sem brigar com a cor que eu vou aplicar aqui dentro. Agora eu venho aqui no meu lencinho, ó. Limpo o pincel. E aí sim eu venho pegando o contorno. E eu vou aplicar ele assim de forma bem despretensiosa. Pouca coisa, para ele não pesar aqui, mas para ele me dar uma leve profundidade no meu côncavo, porque eu não tenho, né? Então eu vou criar aqui. E venho com essa cor até o meu nariz, sem medo, porque ela já é uma cor mesmo de contorno. Essa cor eu chego com ela aqui, ó, não só no meu nariz, mas também aqui nesse canto interno da minha sobrancelha. Agora eu volto com a esponjinha, porque eu vou o quê? Tirar aqui as marcações desse corretivo, deixar ele bem fininho. E aí sim, eu venho com esse tom lilás da paleta. A minha pele, gente, ela tem muita pelezinha aqui na minha pálpebra. Então, só me resta dar uma esticada aqui para a sombra não ficar embolada. A sombra em bastão, ela precisa ser selada tanto quanto a sombra líquida, cremosa, e também o contorno cremoso. Aí agora eu venho pegando aqui, ó, a sombra cintilante da paleta. Olha aqui. Ela é praticamente no mesmo tom. E aí agora, ó, eu já vim aqui e selei. Volto com o pincel que eu apliquei aqui, ó, o contorno. E esfumo a borda dessa sombra que eu apliquei aqui, para ela chegar tranquila lá em cima, bem de boas. Eu ia parar com ela aqui, mas eu resolvi vir com ela até cá, ó, até o canto externo. Agora com esse pincel aqui, ó, bem menor, ele é um pincel lápis da Levanger Delta 17. Eu venho com essa sombra roxa. E eu vou fazer ela o quê? Como se ela fosse um delineado, para dar aqui acabamento e continuidade à sombra lilás que eu apliquei aqui. Olha que coisa mais rica. E eu venho com ela seguindo aqui, ó, só que bem fininha. Ai, gente, tá lindo. Aqui, nessa parte, eu não esfumo, eu só esfumo depois a borda dela. Vai fazer o degradê ali, chegando lá no lilás clarinho. Ai, que gracinha. Além de romântico, vai ficar sofisticado, tá? Essa sombra aqui, ela é uma sombra roxinha, indo para o violeta. Aqui eu venho com o pincel só sujo, contornando um pouco o marrom. Pego um toque de cor vindo até aqui, não vou até o nariz, só com esse pincel mais fino. E com ele mesmo, eu já esfumo ela, aqui trazendo para cima do lilás. Voltei com o pincel da sombra marrom, sem nada, tá, gente? Não tô pegando mais nada nele, só mesmo para esfumar essa sombra que eu apliquei aqui. E ficou uma gracinha, ó. Vou aplicar mais um pouco dessa sombra bem roxinha. E venho com ela pra cá, ó, subindo aqui. Avancei no marrom. E aí, se você sentir que precisa de mais um pouquinho, você pode pegar, isso não é problema algum. Eu peguei aqui mais um pouquinho na paleta. E dei mais uma preenchida aqui só no finalzinho. Peguei aqui agora um pincel sem nada. Eu vou pegar da Levanger também, é o Gama 04. Não é grande nem pequeno, é médio. E eu venho esfumando esse roxinho, ó, pra cima do marrom. Uau! Ficou bem legal aqui. Ficou até mais legal do que eu imaginava, gente. Sério mesmo. E com ele mesmo eu venho aqui, ó, na bordinha, com movimentos de vai e vem. Só para fazer a transição de cores aqui. Não vou aplicar mais um tom para fazer aquele degradê, porque eu quero que fique assim mesmo. É esse o impacto que eu quero. Ó, preenchi toda a raiz, até o canto interno. Vou aproveitar, vou fazer logo o delineado nesse olho e depois eu faço o outro e volto pra gente fazer a parte de baixo. Vou usar a caneta delineadora da Boca Rosa com a Paiô. Eu não sei se ainda tem essa caneta aqui pra vender, tá, gente? Mas, como ela é da Paiô, eu acredito que tenha uma versão dela na Paiô para vender. Eu ainda não fui lá pra ver. Vou trazer aqui pra vocês. Mas eu amo essa caneta. Ela sempre responde bem quando eu preciso dela, quando eu quero fazer assim, ó.
só um acabamento, só um delineado bem fininho. Eu posso vir com ela sem medo de ser feliz, porque ela, ó, ela responde bonito aqui. Vou trazer até aqui, ó, o cantinho. Eu estou praticamente assim, ó, encostando, ó, e carimbando só na base do roxo, ó. E agora eu dou uma subida aqui de leve. Aí eu volto com o roxinho só na borda do pretinho para devolver aqui, para eu não perder tanto do roxinho, né? Porque eu quero que ele tenha presença aqui, tá? Vou tirar a fita aqui para vocês verem. Ó, olha o acabamento aqui. O preto na base do roxinho, olha como fica lindo. Tá vendo? Fica muito lindo esse esfumado, ele é simples e rápido, fácil, você aproveita o seu contorno e 2 tons de sombras e uma caneta delineadora ou seu delineador líquido ou o que você tiver aí. A máscara que eu vou usar hoje vai ser essa aqui Turbo da Eudora Soul, porque ela me dá assim uma boa alongada nos cílios. E eu gosto disso, e hoje eu vou usar um cílio postiço bem fino, que ele alonga também. Então, vamos aqui unir o útil ao agradável. Antes de fazer a parte de baixo, eu já vou aplicar aqui, vou colocar meu dedo, porque eu não quero sujar aquela sombra ali, porque ficou belíssima. Movimento de vai e vem e puxa. Aí você preenche lá a raiz, mas você também alonga, tá vendo? Se você tiver cílios muito retos, você usa o curvex. Vamos aqui, ó, agora para a parte de baixo, e eu vou usar também um pouquinho do corretivo da Natura Una. Este aqui é o claro, gente, ele é claríssimo. E eu quero que esse tom de lilás, assim, ele pigmente bastante aqui embaixo, e o roxinho vai vir sim, só para dar acabamento mesmo no lápis preto que eu vou aplicar na linha d'água. E antes de aplicar o corretivo que eu coloquei aqui, eu já vou dar aqui, ó, uma secadinha na minha linha d'água, para remover também sujidades, ó, tá vendo? E vou usar o lápis preto da MAC. E aí aqui no finalzinho eu já ligo com o delineado que eu fiz lá em cima. Peguei um cotonete e aí eu venho aqui, ó, vou pegar bem pouquinho desse corretivo, já vou pegar esfumando aqui e vou aplicar ele aqui, ó, na base do meu cílio. Pode ser com um pincelzinho pequeno e pode ser assim com cotonete, que ele já vai vir mesmo só a quantidade necessária. Agora sim eu venho com a minha sombra roxinha, ó, e faço a base desse cílio selando o lápis. Ligo lá em cima. Agora eu vou pegar um outro pincel aqui que eu acredito que seja esse aqui, BT11 da Macrylan. Ele também é um pincel lápis, só que um pouquinho mais aberto. E aí sim, eu venho com o lilás aqui na base desse roxinho. Olha como vai ficar bonita essa maquiagem, gente. Ligo sempre lá em cima, tá? Não deixo nada faltando. Vou voltar com mais um pouquinho do corretivo aqui no canto interno. Gente, isso é pouco do pouco, tá? Ó. Agora com o outro lado do pincel, eu pego esta mesma cor que eu usei aqui em cima, esse lilazinho, cintilante. E aí eu venho aplicando ele aqui, ó. E arrasto ele um pouquinho para cima do lilás opaco. Volto com o lilás opaco e faço a fusão das cores aqui. Agora, movimentos de vai e vem, eu esfumo. Aqui embaixo, nessa parte, ainda vou dar uma corrigida porque a fita, ela acaba tirando um pouco do brilho do iluminador, um pouco do tom do blush. Então, depois é só eu voltar repondo aqui. Vou aplicar agora bastante máscara de cílio aqui embaixo. Pronto, terminei o outro olho. E agora, gente, vamos dar aquele acabamento aqui para deixar a maquiagem bem bonita. Eu vou usar o meu pozinho D8 da Dylos, porque ele não é um pó qualquer, ele é, pra mim, o pó, ele é bem fininho, ele deixa leve, ele me ajuda a pele aparecer, assim, mais iluminada nessa região, não fica craquelando a minha pele. E aí eu vou limpar tudo aqui antes de vir com o meu iluminador e com o meu blush de volta. Agora sim, eu venho com o meu blush, só pra dar uma acendida nele aqui também.
Pronto, devolvi o viço da minha pele e tudo que acabou dando uma saída aqui com a fita, eu trouxe de volta. O cílio que eu vou usar com vocês hoje é um cílio assim, ó, bem fininho. Ele tem a base bem fininha, chega bem perto. Ele é assim, mais alto no canto externo e um pouquinho mais baixo no canto interno, mas a gravidade dele não aumenta muito. É uma leve, sabe? Uma leve quedinha. Então, quem olha pra você, praticamente, pensa que é o teu cílio natural. E ele é bem fininho e longo. O que ele vai fazer aqui hoje é alongar os meus cílios. Enquanto a cola seca aqui, vamos fazer os lábios. Para usar nos lábios, eu escolhi o lápis da Ruby Kisses, na cor malva. O Lip Oil da Ruby Rose, da linha Obsidian, que eu amo esse Lip Oil. E o batom eu vou usar este aqui malva da Catarine Hill, da linha Veludo deles. Está assim, ó, um escândalo. Eu amei esse batom. Vou dar uma leve esfumada com o pincel. Esse aqui é um pincel de esfumar mesmo, da Lully Makeup. Agora eu venho com o batom, vou aplicar mesmo mais no centro dos lábios. Olha isso, é lindo. Aí eu venho com ele chegando, sabe, na bordinha do lápis. Voltei com o lápis para o desenho ficar ainda melhor aqui. E agora eu vou e aplico um pouquinho do Lip Oil por cima. Pronto. É só para ajudar a ficar assim, com um pouquinho mais de viço, né, de brilho. E eu só estou fazendo isso porque, assim, está muito frio aqui. E aí, o ar fica mais seco, então tudo dá uma leve ressecada. Para evitar isso, eu já apliquei aqui o Lip Oil para manter mesmo a hidratação. Mas nos dias, assim, mais quentes, eu não uso nem nada. Ele não resseca, gente. Fica aquela boca, assim, gostosa, suave, bem macia. Eu senti falta aqui para fechar a maquiagem, assim, com chave de ouro, de fazer um delineado bem pequenininho aqui no canto interno. Então eu vim aqui e fiz só uma leve puxadinha, só pra ficar assim, dar acabamento. E o resultado, gente, da maquiagem foi esse. E eu quero muito saber o que você achou dessa maquiagem. Se você gosta de lilás, não, eu prefiro rosa. Gente, dá pra você mudar. Eu trouxe o lilás pra mim ficou lindo. Mas se você não gostar de lilás, eu prefiro rosa. Aí eu prefiro um neutro, nude, um dourado, um prateado, você pode ir mudando. Aqui no lugar de usar o roxo, aí você usa um marrom, aí você usa um pink, se você gosta de rosa, usa o tom rosa assim por dentro e usa essa inspiração. Usa aqui embaixo, usa um lápis, usa uns cílios, pra você ficar assim, ó, bem linda. Com essa maquiagem aqui você pode usar um batom malva, um batom rosado, pode usar um batom nude também, tons de nude. Tons mais frios, tá, gente? Se você trouxer um batom muito quente aqui, vai criar assim, vai ficar bonito. Mas talvez você fique meio chocada no meio do caminho. Então, faz algo que seja mais compatível, que você tenha certeza que você vai ficar perfeito. Eu poderia ter usado um batom roxo aqui também. Fica muito lindo mesmo. Mas aí eu escolhi esse tom de malva porque eu estou amando. E pra mim a maquiagem ficou assim, belíssima e muito perfeita. E é sobre isso, gente. Dia dos Namorados precisa ser comemorado. Comemorar o amor, não é? A alegria, a união. E cuida para você ser feliz. O importante é ser feliz e comemorar, sim, todas as datas festivas, porque nós merecemos, né? Nós somos mulheres, nós fizemos tantas coisas, somos 1001 utilidades e nesse dia nós somos, assim, tratadas com mais atenção, maior carinho, então vamos aproveitar. Aproveita mesmo e vai ser feliz. Vai lá abraçar, beijar, passear, assistir filme, que você for fazer uma pipoquinha em casa, um cinema no shopping, não sei o que você vai fazer, mas vai lá e faz. Não esquece, deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa o seu comentário que eu recebo, eu sempre leio e respondo com muito carinho. Vou deixar vocês com esse resultado assim, ó, espetacular, maravilhoso. Muito obrigada por assistir o meu vídeo, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.